Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará. E quem é? Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará. Jesus, Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus. Declare, toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Jesus, 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 a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus. Quem é esse? Toda a criação aguarda, Nosso amado. ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Declara, igreja, toda a criação. Aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, O sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, A porta que nos levará até o Pai. Nós te adoramos, Deus. Tu és o fundamento, Deus. Jesus, Jesus. Chame, chame, chame por Ele. Jesus, Jesus. Mais uma vez, Jesus, Jesus. Nome mais lindo, Jesus. Diga meu coração,
paz, queridos, mais uma vez. Amém? Ele sempre nos surpreende, Jesus, né? A gente fica meio que não vou falar, né? Deus abençoe. Eu falo que Ele é o Jesus da minha casa. É um homem forte. É um homem que sempre me deu direção. E eu louvo ao Senhor porque tudo que nós vivemos e tudo que o Senhor tem construído na nossa vida é verdade, não é o teatro. Aquilo que nós comunicamos aqui no altar, quem está um pouco mais próximo das nossas vidas sabe que é verdade, né? Nós vivemos um tempo em que aqui no altar tem se falado muito e vivido pouco. Mas eu louvo a Deus que o Senhor tem nos sustentado e temos procurado viver essa verdade no Senhor, né? Amém? Glória a Deus. Queridos, esse mês é um mês que nós falamos sobre algo muito especial, como o pastor já tem falado desde o começo, sobre família, né? E já vai estar projetado aqui, o tema desse mês é família, projeto de Deus. E nós já ouvimos algumas mensagens, né, de alguns irmãos, né, que já passaram por aqui, já liberaram uma rema de Deus para a nossa vida. E como nós já entendemos, se família é um projeto em construção e é um projeto de Deus, a gente já pode identificar que automaticamente, se é de Deus, vai haver uma resistência. Não é verdade? Por quê? Porque o reino das trevas, ele se opõe a tudo aquilo que vem do céu, a tudo aquilo que vem de Deus, a tudo aquilo que foi criado, que foi gerado por Deus. Então, já de antemão a gente já começa a perceber que se a família é um projeto em construção, é um projeto que nasceu no coração de Deus, e se eu estou influenciando nessa construção, se você está influenciando, está acreditando nessa construção que é a família, se você tem uma família, então eu quero te dizer, seja bem-vindo, os inimigos de Deus também são os seus. Uma notícia bem boa para dar para vocês. Se você tem lutado para que a sua família permaneça de pé, esses inimigos que se opõem a Deus também irão se opor a esse projeto que é a família que você está incluído. Douglinhas, vem aqui, por favor. Na quinta-feira nós falávamos durante o ensaio do Mitra, se eu não me engano. Não sei se foi essa ou se foi na última semana. Lá em Efésios 6, não precisa abrir ainda, fala que a nossa guerra, ela não é contra a carne ou o sangue, mas ela é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aí eu já quero mais uma vez dizer para você que se o seu esposo é de carne, se o seu pai é de carne, tem sangue, se a sua sogra tem sangue, padrasto, madrasta, filho, cunhado, tio, se eles têm sangue, então a sua luta não é contra eles. Não é. A sua luta são contra os principados e contra os espíritos que vão tentar subestimar para que eles se fragilizem e sejam usados. E quando a gente fala de luta, queridos, eu gosto muito dessa área de batalha espiritual. É algo que o Senhor tem colocado na nossa mão para a gente aprender. E eu falava no Mitra que a luta, quando Paulo lá fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, a gente tem uma noção de que luta, né, Douglas? É assim, a gente está aqui, pode ficar aí, calma. A gente está aqui e fica lutando e fica jogando uma setinha, uma flechinha para quem está lá atrás. O irmão Emerson, faz assim, irmão. O irmão Emerson está lá atrás, ó. Então eu estou aqui, estou jogando uma flechinha, ó. Ele está lá no fundo, ele é meu inimigo, está lá no fundo. E eu estou jogando uma flecha aqui, porque eu estou guerreando com ele lá no fundo. Às vezes a gente tem essa noção e acha que é desse jeito. Mas quando Paulo ele fala, nossa luta não é contra a carne, luta fala de algo pessoal. Assim, ó, tete a tete. Então a luta é assim, né, Douglas? É direita, é esquerda. Eu vou tentar contra ele, ele vai tentar contra mim, ele vai tentar me resistir. E eu vou
lutar contra ele, ele vai lutar contra mim. É assim que acontece a luta. O reino das trevas luta assim com você. Não são eles lá e você aqui. O embate é corporal, é físico, é assim, ó, no espiritual. A resistência é imediata. Obrigada, meu filho. E a gente precisa entender que a gente não pode ignorar essa verdade. A gente precisa entender que se a Bíblia diz que existe uma guerra, muitos têm ignorado esse princípio. E por conta disso têm vivido algumas derrotas dentro da sua casa, individualmente ou dentro das suas famílias. Existem alguns princípios básicos que regem o mundo espiritual, queridos. E esses princípios simplesmente vão sendo ignorados. Nós violamos esses princípios. Nós quebramos esses princípios. Nós não atentamos para esses princípios. Muitas vezes dentro da igreja. E nós vamos vendo cristãos, muitas das vezes, sendo enredados em ataduras satânicas. Porque Satanás vai enredando, vai colocando amarras, vai colocando correntes, vai colocando cadeados. E eu quero dizer para você que o fato de talvez você não entender essa guerra espiritual, ou talvez você não acreditar que ela existe, não exime você das consequências e das punições dela. Porque se você quebrar uma lei espiritual, você vai sofrer consequências, assim como no nosso mundo físico. Se você quebrar uma lei física de um radar, por exemplo, você vai sofrer consequências, você vai sofrer uma punição. E eu quero dizer para você que o mundo espiritual, ele existe, e muitas vezes nós ignoramos o que a palavra diz. Aí sabe o que Deus permite? Deus permite que o filho das trevas se manifestem, para que a igreja entenda e fala: epa, eu acho que não é que existe mesmo isso aí que a pastora fala. Não é que existem demônios mesmo. Coloca para mim, por favor, Bru. Aqui embaixo, isso, ó. O que está escrito lá em cima? Convenção de Bruxas e Magos em Paranapiacaba. Aqui embaixo, acontece em Paranapiacaba a 16ª edição da Convenção de Bruxas e Magos. Se você entrar nesse site aí, você vai encontrar todas as informações dessa convenção que começou essa semana e está terminando hoje lá em Santo André. Pode passar, Bru? Aqui tem algumas coisas, ó. Experiências de meditações, sonhos, feitiços, realização casa de bruxas. Pode passar. Isso aqui são para as crianças. Tem para as crianças também, para a parte deles, né? De bruxinhos e maguinhos. Pode passar, Bru, por favor. Aqui mais informações. Não sei se tem mais um. Acho que acabou, né? Aí você encontra isso, queridos. Você entra lá no Google, no site, você teria todas as informações dessa convenção de bruxas e magos. Existe reino das trevas ou não existe? É? Porque nós, como igreja, muitas das vezes nós simplesmente ignoramos. A gente acha que isso daí não acontece, ou talvez que o reino espiritual ele não esteja trabalhando. Eu quero dizer para você que se você ignorar o mundo das trevas e se você começar a quebrar as leis, eu quero dizer para você que dentro disso daí você vai começar a viver uma série de consequências. Que muitas das vezes, por você não saber, você vai dizer ainda que foi Deus que está fazendo. Ah, mas é Deus. Querido, eu quero dizer para você, não seja ignorante a esse respeito. Você precisa dar valor àquilo que a palavra do Senhor está falando. E muitos começam a ignorar, começam simplesmente a desprezar algumas leis de Deus. Ser fiel para quê? Todo mundo trai. Não tem problema eu trair. Ah, besteira. Quebra a lei. Eu, como jovem, vou me manter puro, virgem. Para quê? Caretice. Quebra outra lei.
e vão se quebrando as leis. E um estilo de vida, querido, vai se forjando muitas das vezes baseado nessa ignorância espiritual. Só que sem a pessoa se dar conta, querido, daqui a pouco pecados já deixam de ser pecados para serem chamados de fraqueza ou problema. Ah, eu tenho um problema com mulheres. Não, você tem um pecado que te aprisiona. Não é problema. Ah, eu tenho um problema com a bebida. Não é problema, é pecado. Você quebrou uma lei, você quebrou um princípio. E todo princípio que você quebra, ele te quebra depois. E é interessante que a gente vai mudando a nomenclatura, sabe? Hoje a sociedade tem mudado a nomenclatura do pecado. E aí quando você muda a nomenclatura de pecado para fraqueza ou para problema, parece que vai acontecendo uma tolerância. A gente começa a tolerar. Pedofilia, não. É mais uma forma de demonstração de amor. Não fica melhorzinho assim? É? A gente muda a nomenclatura e a gente vai adquirindo uma certa tolerância. E aí, da tolerância vai vindo a conivência. Da conivência vai vindo a insensibilidade. E por fim vai se construindo uma consciência danificada do que é realmente certo e errado, do que realmente é pecado, iniquidade e é a verdade. E Satanás vai construindo uma fortaleza maligna, uma ideologia vai surgindo na mente. Porque hoje dentro das igrejas já se concorda muitas das vezes, porque existe macho e fêmea e um outro gênero. Mudou o nome. Adquiriu-se uma tolerância maior. E o pecado, querido, vai se tornando uma rotina natural das coisas. E a pessoa não percebe que vai ficando cada vez mais acorrentada, em cadeias, em cativeiros satânicos, está indo para a morte e não sabe, muitas das vezes dentro da igreja. E daí começam, queridas, avalanches emocionais. Começam aí as debilidades espirituais. Começa aí o esfriamento espiritual. A impiedade, a apatia, a apostasia, inferno, besteira. Jesus vai vir, imagina, desde que a minha avó existia, já dizia que Jesus ia vir. Apostasia, apatia. Imagina que vai vir juízo para a minha vida. Eu tenho namorado, vivo com ele como se eu fosse casado, mas eu vou para o céu. Eu vou. Não, Jesus vai me dar, no último segundo lá, ele vai deixar eu pedir perdão. Isso é apostasia, querido. Perdeu-se o temor do Senhor. E eu falo que o problema dos nossos dias, querido, dentro das nossas casas, aquilo que tem sido estabelecido, não é a presença desses espíritos, não é a presença do inferno, não é a presença dos demônios dentro das nossas casas, mas é hoje a gente saber se o cristão ou se a pessoa quer realmente colocar eles para fora. O problema tem sido isso. O filho pródigo, quando ele saiu, ele começou a conviver com os porcos. E porcos, querido, tipifica sujeira, tipifica espírito imundo. Quando ele começou a conviver com aquilo, ele falou o quê? Eu não vou conviver com o espírito imundo, levantar-me-ei, eu vou voltar para o colo do meu pai. Muitos em suas casas, dentro das suas famílias, estão convivendo pacificamente com os porcos. Pacificamente com os demônios dentro de casa e não querem colocar eles para fora. Não quer se livrar deles. Sabe por quê? Porque os porcos vão trazer adrenalina. Traz o prazer. Ser fiel não tem adrenalina. Não tem. Não dá para você manter dentro da sua sala um espírito desse jeito. E você sabe por onde eles entram. Porque a Bíblia fala, tá aqui, ó. Você praticar isso daqui, eles vão entrar. E teve uma mulher fantástica que entendeu isso. Abre a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 4.
O inimigo, ele não pode permanecer dentro da sua casa. Você pode falar isso para essa pessoa que está aí do seu lado? Falar para ele assim: olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fala para ele: olha, o inimigo não pode permanecer dentro da sua casa. Isso. Juízes capítulo 4. Primeiro versículo fala assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Vá lá para o versículo 14. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Versículo 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de... Ele foi para onde? Ele fugiu para onde? Para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Queridos, esse texto é um texto muito forte que o Senhor havia colocado no meu coração. E como nós já lemos, só para a gente ter uma ideia do contexto histórico, Israel estava vivendo o tempo dos juízes. E ali naquele tempo dos juízes, Deus levantava homens para julgar a nação. E nesse momento, nesse contexto, Débora foi uma mulher que foi levantada para julgar. E esse homem, o rei Jabim, ele era um rei que se levantou contra o povo de Israel, para oprimir o povo de Israel. E o povo de Israel se arrependeu e começou a clamar ao Senhor. E aí o Senhor
na verdade, dá direção a Débora e fala: olha, chama Baraque. Fala para ele: Baraque, você é o comandante, você vai entrar em ação, você vai guerrear pelo meu povo. Débora faz isso, chama Baraque, fala: Baraque, você pode subir, vai ao Monte Tabor e lá o nosso Deus vai mandar Sísera para lá. E ele fala: olha, mas se você não for, você precisa ir comigo? Ela disse: olha, por conta disso, a honra da vitória não vai ser das suas mãos, mas será das mãos de uma mulher. E nesse contexto, querido, entra Jael. Eu fiquei apaixonada por essa mulher. E Jael, ela entra nesse contexto porque ela sabia, ela ouvia. Jael pertencia ao povo de Israel e ela sabia que o povo dela estava enfrentando um grande inimigo. Sísera, o comandante do rei Jabim, ele era um comandante enviado do rei, era o rei de Azor, Jabim. E no versículo 17 que nós lemos, diz que nesse combate, Deus dá vitória ao povo de Israel. Deus dá vitória a Baraque. E Sísera, que era um opressor do povo de Israel, ele sai fugido. Ele havia sido completamente, o exército havia sido aniquilado, havia sido derrotado. E Sísera, ele foge. Só que ele foge com um objetivo. No versículo 17 diz que ele foge a pé para a tenda de Jael. Ele sabia para onde ele ia. E aqui diz que Éber, o queneu, que era o esposo de Jael, tinha paz entre ele e Jabim. Jabim, que era o opressor do povo de Israel, tinha amizade com Éber, que era o marido de Jael. Jael, ela era casada com esse homem que tinha, na verdade, intimidade, amizade com o inimigo do seu povo. A casa de Éber, a sua casa, tinha comunhão com uma pessoa que não deveria ter. Não porque Jael quisesse, mas por conta do relacionamento que o seu esposo tinha estabelecido, uma amizade que ele sustentava. E por conta dessa amizade, o inimigo, ele foge para dentro da tenda, para dentro da sua tenda, para dentro da tenda de Jael. Dentro da tenda de Jael, o inimigo encontra liberdade para entrar, porque ele tinha relacionamento com o marido dela. Muitas vezes acontece assim nas nossas famílias. A casa de Éber tinha aliança com o inimigo, mas lá dentro tinha uma mulher que era fiel, e ela disse: com Jabim eu não vou me aliançar. Com esse inimigo eu não tenho parte. Jabim é inimigo, mas o meu marido não enxerga isso. Éber, querido, significa camarada, amigão. Talvez Éber fosse o marido daquele tipo político que está bem com todo mundo, não quer ficar mal com ninguém, nem com pecado. Jabim é inimigo, querido, mas Éber convive muito bem com essa amizade. Jabim é inimigo, mas Éber não percebe o perigo, o inimigo não incomoda. Jabim é inimigo, mas Éber continua achando que não faz mal nenhum dele por perto. Não tem visão espiritual, não tem nada a ver. Jabim é inimigo, mas Éber não exclui ele do rol de amizades, do ciclo de amizades, do Face, do WhatsApp. Estou conjecturando, viu, amigo? Irmãos, não é? Não. Jabim é inimigo, mas Éber não toma posição em relação ao inimigo. É pacífico, é camarada, amigão. Até o dia em que esse inimigo entra dentro da sua casa e encontra dentro da casa de Éber um ambiente seguro para se esconder. E Sísera era enviado de Jabim, era o comandante de Jabim. O que Sísera não contava quando ele entra, quando ele encontra esse espaço para se esconder dentro daquela tenda, é que dentro daquela tenda ele ia encontrar uma mulher fiel. Dentro daquela tenda vivia alguém que não admitia ter aliança com o pecado e muito menos relacionamento com o inimigo. Dentro daquela casa tinha Jael. Jael não era uma mulher que brincava com o pecado.
Queridos, e é muito interessante que quando o inimigo entra dentro da casa de Jael, para ele só teria uma sentença: era juízo. E quando você vai ler, querido, lá em Juízes 5, no capítulo 24, você vai ver algo muito interessante, porque em toda a Bíblia você só vai encontrar o Espírito Santo se referindo a duas mulheres como bendita. Bendita entre as mulheres. Lucas 1:28 fala que Maria era bendita entre as mulheres, porque ela estava relacionada à chegada do Redentor de Israel. E em Juízes 5:24 fala que Jael era bendita entre as mulheres por estabelecer o juízo diante do opressor de Israel. Jael, mulher de Éber o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em suas tendas. Queridos, eu quero deixar algo para você. Ela era uma só. O sol, assim como o sol ele tem, querido, a sua força. E assim como o exército de um só homem era aquela mulher, era a força que ela tinha. Eu quero dizer para você, querido, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você é forte no Senhor. Talvez você pense assim: pastora, mas é só eu que oro. Pastora, é só eu que uso minha casa. Pastora, é só eu que intercedo. É só eu que coloco as crianças, os meus filhos para orar. É só eu que fico de joelho. É só eu que enxergo o inimigo. Mas eu quero dizer para você, dentro de você existe uma força, como um exército, querido, de um só homem. A sua oração, a sua posição diante do inimigo é como um exército. O intercessor, querido, ele é como um exército de um só homem. A contagem no mundo físico, quando olham para você, enxerga uma pessoa só. Mas no céu, a sua oração não é uma só. A sua oração tem a força de um exército diante do inimigo. A sua oração tem a força de um tsunami dentro do inferno, querido. Uma avalanche sobre o inimigo. Se você obedece ao Senhor, se você obedece à palavra, se você conhece a Jesus, se você tem só Ele como seu Senhor, se você não recorre a mais ninguém, só a Jesus, eu quero dizer, você está no reino da luz. Seja bem-vindo, mas se você está no reino das trevas, sai daí hoje. Porque o inferno não brinca. Nós vimos as imagens aqui, queridos. Sabe quantos dias essas bruxas jejuam para destruir um líder? 7 dias consecutivos sem comer nada, para destruir um pastor. Quanto tempo você jejua pelo seu pastor? Porque elas jejuam para destruir. Quanto tempo você tira para orar pelo seu pastor? Porque elas jejuam para nos destruir. Elas jejuam para derrotar líderes, missionários, para destruir a igreja. A igreja precisa acordar. Parece que existe uma névoa na mente da igreja, em que nos últimos dias tem sido falado sobre igreja levanta, igreja desperta, igreja acorda, e parece que nós continuamos numa mesmice. O inimigo vai ganhando terreno. Sabe por que existe essa conferência aqui em Santo André? É a ausência do justo, é a ausência da igreja. O inimigo vai ganhando terreno. Eu quero dizer para você, querido, Jael não precisou sair da sua casa para exterminar o opressor. Dentro da sua casa, ela guerreou dentro da sua casa. Foi no secreto dela que ela teve as estacas e o discernimento de quais estacas e o martelo destruir aquele inimigo. O inimigo foi destruído com estacas aqui na têmpora,
aqui na cabeça. Cabeça fala de governo, fala de domínio. Eu creio que Jael ali, ela estava dizendo: aqui dentro da minha casa, hoje é exterminado o inimigo da igreja, o inimigo da família, o inimigo que tem se levantado contra o meu Senhor. Aqui no meu secreto, até que os céus respondam, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de jejuar, eu não vou deixar de clamar, até que o céu responda. Eu não vou parar de chorar, eu não vou parar de me arrepender, eu não vou parar de acreditar, eu não vou parar de confiar, até ver o céu responder, querido. Ela era como o exército de um só homem ali dentro da casa dela. Era uma mulher de valor. Ela sabia o poder do secreto, da intimidade com Deus. Muitas das vezes nós queremos ter vitória, queremos que o Senhor nos dê vitória pública, assim como deu para Davi. Só que antes da espada do gigante chegar nas mãos de Davi, primeiro Deus entregou para ele uma harpa. O Senhor entregou na tua mão, querido, uma harpa. No secreto você começa a estabelecer ali adoração ao Senhor. Davi era um homem que tinha muitos inimigos, assim como Jael dentro da tenda dela. Davi também, ele conhecia quem era o Senhor. Não adianta você querer ter, querido, vitória sobre os seus inimigos de forma pública, se você não tiver secreto primeiro com o Senhor. O que é secreto, pastora? É você parar tudo para ficar só você e Jesus. Mateus 6,6 fala que você pode fechar a porta do seu quarto e lá você ficar. Deus entregou primeiro nas mãos de Davi uma harpa. Ali na harpa, no secreto, dentro da casa dele, nos lugares onde ele se sentia à vontade, Davi começava a dedilhar a harpa. E muitas vezes nós lemos na palavra, quando com a harpa ele dizia e cantou lindos salmos, ele dizia: bendize a minha alma ao Senhor. Lá no Salmo 18, ele canta um louvor lindo, ele fala: pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força, ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Aleluia! Esse é o teu Deus, querido. Ministério de louvor. Quem tem secreto nunca é surpreendido. É bem desse jeito. Quem tem secreto nunca é surpreendido. Quando o inimigo vem por um caminho, Deus já te revela: tá vindo por aqui, guarda aqui. Quando o inimigo vem por outro, Deus te fala: olha, era para agora, é por lá. Quem tem secreto nunca é surpreendido. Mas essa intimidade, querido, ela é pessoal. Ela já havia sido escolhida também para ser uma libertadora. Se o inimigo tem entrado na sua tenda, o Senhor te coloca unção de liberdade hoje nessa noite. Liberdade do Senhor. Você precisa estar perto dele. Eu quero estar perto de ti, Senhor. Do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos do céu cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo,
está perto, estar ao teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, Não há outro poderoso. grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Olha o Deus que você serve. Montanhas estremecem, vai! Montanhas estremecem, demônios vão fugir. Na menção do nome dele, rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, 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 grande eu sou. aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, E é digno, não há outro poderoso, grande eu sou. Grande eu sou. Tu és grande, grande eu sou. Grande eu sou. Vamos declarar, montanha! Declara, igreja! demônios vão fugir. Abra sua boca! Na menção do O nome nome dele! não há poder do inferno que possa resistir diante da presença do poder do Grande eu sou. 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 Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Isso, segura aí. Levanta suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 1. Aleluia! Diz assim o Senhor para a tua vida: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e vocês virem cavalos e carros
e um exército maior do que o seu. Diz o Senhor: não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Receba força, receba ousadia, receba poder, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pode aplaudir Ele. Querido, para terminar esse culto tremendo, aonde Deus nos deu ferramenta, discernimento, eu vejo escamas caindo dos olhos aqui. Eu vejo a igreja tendo um novo entendimento. Eu vejo a igreja saindo daqui fortalecida, madura. Uma igreja que vai discernir espiritualmente as coisas espirituais. Mas eu tenho que fazer 2 apelos. Primeiro apelo, querido, é para você que entrou aqui e você ainda não entregou sua vida a Jesus. E mediante tudo que você ouviu, sentiu e presenciou neste lugar, há algo te impulsionando aí dentro, e você sabe que é Deus te chamando. E eu quero ver onde está o primeiro ou a primeira corajosa que fala assim: eu quero esse Jesus. Eu quero sair daqui com essa ferramenta, com essa certeza que o Senhor é meu Deus, que Ele peleja as minhas guerras, que Ele vai na frente nas minhas batalhas. Alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que ainda não declarou isso publicamente, e você precisa fazer isso, sabe por quê? Porque da mesma forma que você publicamente aceita Cristo, no reino das trevas e no reino dos céus, publicamente você também é aceito como filho de Deus. Aonde está a primeira pessoa? Nos dê um sinal. Talvez você não consiga sair do teu lugar, mas se você levantar uma das suas mãos, é o primeiro passo para que você possa sair desse estágio que você está. Receba o som da tua igreja, o que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher este lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir o novo som, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio. Receba o som da tua igreja, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher este lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir o novo som, é o som do céu. Eu creio.
queremos teu fogo, buscamos da face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos da face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, Deus, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos da face, não deixe o fogo se apagar. Vem encher este lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sigo teu fluir, posso ouvir o novo som, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio. Igreja do Senhor, se tem uma coisa que eu entendo um pouquinho, é sobre construção. O tema desse mês é que a tua família está em construção. Mas existe um momento da obra que você precisa parar, para você limpar a obra, para você organizar a obra. E esse é o tempo da tua família. Através da vida da pastora Carla, Deus está falando, é um tempo, a sua família está sendo construída assim como uma obra é construída. Mas é o tempo de você parar, limpar, tirar fora tudo aquilo que é sujeira. É tempo de você organizar a tua obra, organizar a tua família. Mãe e pai, peça a Deus sabedoria, discernimento para ver aonde está desorganizado na tua família. Começa a organizar, começa a colocar as coisas em ordem, começa a pedir discernimento de Deus, para que a grande construção que o arquiteto idealizou para você, que é a tua família, venha a ser concluído. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que recebemos nesta noite, através do seu Santo Espírito, através da boca dos profetas, através da boca, Senhor, dos adoradores, através da unção que está neste lugar. Mas nós te pedimos, Senhor, não permita que nada venha a ser roubado da nossa mente e do nosso coração. Antes, o nosso coração e a nossa mente possa ser solo fértil. Pai, que a partir do momento que deixarmos esse ambiente, o teu Espírito tenha liberdade para digerir tudo que nós recebemos, que possamos colocar tudo em prática no decorrer da semana. Senhor, continue fazendo milagre a partir do momento que deixarmos este lugar, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, no meio da nossa vizinhança, no meio da nossa parentela. Senhor, nos leva como luzeiro. Senhor, faça através de nós o teu propósito. Cumpre em nós, Senhor, o teu propósito. Que sejamos velas, que possamos queimar, que possamos a cada dia sermos gastados pelo Senhor, mas que possamos cumprir o nosso propósito. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Estenda tuas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todas as famílias de Deus, espalhada na face da terra, e ora aqui reunida e denominada como Igreja Batista da Graça, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam bem alto: amém. Com uma salva de palmas.